Cem anos da aparição de Nossa Senhora de Fátima, 100 anos da comemoração do Ano Mariano. E a gente vai conversar com ele, que é apaixonado por Nossa Senhora e sabe muito bem contar essa história desses 3 pastores que se encontram com Nossa Senhora 3 vezes no ano. Eu vou falar aqui com o Padre Tony Batista. Primeiramente quero dizer da minha alegria, da minha satisfação estar aqui com vocês, sobretudo poder conversar um pouquinho sobre as aparições de Fátima, sobre a beleza e a grandeza da Mãe de Deus. Vamos voltar um pouquinho na história. Era o ano de 1917 e o mundo se debatia com a Primeira Guerra Mundial. Era o sangue derramado, era o sofrimento, era a fome, era o desespero em muitas nações. Então tinha uma cidadezinha chamada Fátima. E a 2,5 quilômetros de Fátima estava um sítio de uma família, aliás, de 2 ou 3 famílias. E os pais dessas crianças saíram para trabalhar e pediram aos 3 filhos, que era Lúcia, Jacinta e Francisco, que fossem cuidar do rebanho. Então eles levaram o rebanho, que era coisa pouca, de ovelhas, para um lugarejinho chamado Cova da Iria. Era uma propriedade dos seus pais. Quando chegou pertinho de meio-dia, eles foram rezar o terço, porque isso era uma tradição da família. Só que rezar o terço, como criança reza, uma Ave Maria, Santa Maria, para terminar logo, a fim de brincar. Muito bem, mas quando eles estão rezando o terço, de repente se prepara como para uma chuva e acontecem muitos relâmpagos. E as crianças ficaram com medo, amedrontadas. Então juntaram o rebanho para sair antes da chuva. Acontece que soprou nesse momento uma brisa suave, mansa, mas não demorou muito. E não era questão de distância, bem pertinho, questão de 1 metro. Em cima de uma carrasqueira, que nós chamamos azinheira, aparece aquela senhora, que eles não conseguiram descrever a beleza dela, vestida de branco, com um manto até os pés, e segurando um terço, e eles no começo tiveram medo, mas logo Nossa Senhora disse: não tenham medo não, que eu não faço mal a vocês. E aí a Lúcia começou a conversar com ela, o diálogo de Lúcia com Nossa Senhora. Os outros 2 não conversavam, mas escutavam e viam. E houve um acordo. Nossa Senhora, Lúcia perguntou naquela linguagem de português arcaico: o que vós me quer de mim? E ela disse: eu quero que vocês voltem neste mesmo lugar dia 13, todo dia 13. E aí começou o sofrimento. Primeiramente eles combinaram não dizer nada para ninguém, mas a Jacinta, que só tinha 7 aninhos, não teve dúvida, chegou em casa e falou dessa aparição. Então foi um transtorno para as famílias e para as crianças, porque eles não tiveram mais sossego. Eles foram presos, foram massacrados, inclusive houve tortura com eles. Aí chega o 13 de outubro, que foi a última aparição. Quando amanheceu o dia, era uma chuva torrencial. Chovia e chovia a cântaros, era só lama nessa região. Então dizem que tinha pelo menos umas 50 mil pessoas já esperando. Portugal despencou, o mundo foi todo. E as crianças chegaram, a chuva muito grande. Quando eles chegam no lugar exato onde Nossa Senhora sempre aparecia, Lúcia pediu que eles fechassem os guarda-chuvas. Quando eles fecharam, a chuva parou. A chuva parou, o céu se tornou de brigadeiro. E o povo começou a se ajoelhar porque já era um grande sinal. De repente, Maria aparece na mesma azinheira e tem aquele diálogo com Lúcia. As pessoas que estão não veem Maria,
mas percebem perfeitamente o diálogo, as perguntas e as respostas de Lúcia. Mas como Nossa Senhora tinha prometido, aí aconteceu o que nós chamamos o grande milagre do sol. Quando Maria sobe aos céus, volta, aí aconteceu que o sol era como se ele despencasse. Aquela grande bola de fogo vinha e voltava, cada vez que como se fosse cair em cima do povo. E agora, no dia 13, o Papa Francisco estará lá em Fátima. Ele vai canonizar Jacinta e Francisco. Lúcia morreu há pouco tempo, mas os dois já vão ser canonizados no dia 13, próximo agora. Primeiramente, eu gostaria de lembrar, tanto a mim como aos meus amigos e amigas, aquilo que Nossa Senhora pediu, para fazermos penitência, isto é, para mudarmos de vida, para sermos melhores, para crescermos em Deus, para mergulharmos em Deus. E o segundo grande pedido dela é que rezássemos. E aí eu queria lembrar que a família que reza unida, ela permanece unida. Se você cria dentro do seu coração este hábito de oração, de se encontrar todos os dias com Deus, neste diálogo, nesta conversa entre filho e pai, eu tenho certeza que a sua vida e a vida do mundo vai mudar. Nossa Senhora de Fátima.